O oráculo é a ponte que vai trazer uma informação do mundo, a gente chama mundo off-chain, obviamente para a blockchain. Então, se você tem lá um token de um imóvel ou um token de um barril de petróleo, ele só tem uma validade na blockchain se alguém conseguir falar qual que é o preço daquilo. Então, o oráculo tem esse papel de gravar um contrato, né, atualizar o valor desse ativo, pode ser uma commodity, pode ser uma ação, pode ser um imóvel, diretamente na blockchain, para que outros protocolos Web3 consultem esse preço. Pode ser um protocolo de empréstimo, pode ser um protocolo de troca. A ideia agora é converter esse título em um token. Uma vez que esse título ele é um token, você pode fazer um empréstimo para comprar um carro, por exemplo, e dar como garantia esse título. Para alguém aceitar esse título como garantia, alguém precisa dizer quanto vale esse título. E aí a importância de um oráculo. Então não pode ser o próprio dono a dizer quanto vale aquele título. Então sim, um oráculo que vai trazer o preço desse ativo para o mundo da blockchain. Então a gente conecta o valor de um imóvel, o valor de um título, diretamente num token, num smart contract. Nós trazemos de forma segura, então o Instituto de Pesquisa, ele assina esse dado com a chave dele, cria ali um hash. O nosso oráculo traz isso para a blockchain, verifica ali a nossa questão de se foi autenticidade, então foi mesmo aquele Instituto de Pesquisa que enviou esse dado. Então esse dado entra na blockchain de forma autêntica e a gente tem alguns mecanismos adicionais ali para garantir a segurança do dado e do protocolo. Uma das coisas que nós estamos fazendo hoje, principalmente para proteger os protocolos Web3, é criar um índice de confiança. Então, recentemente, o dólar ele teve uma oscilação forte. Então, imagina para uma stablecoin, uma oscilação muito grande do dólar. Como isso impacta ali. Então, o que a gente fez? A gente analisa o histórico e fala, olha, uma oscilação de até 1,5% está dentro do normal ali. 80% das vezes a oscilação é isso. Então, a gente coloca lá o índice de confiança confiável. Quando passa um pouquinho disso, vai quase 2% ali, opa, esse é um nível aceitável. Agora, quando vai acima disso, a gente sinaliza para o protocolo, fala, opa, isso aqui é um outlier, esse número aí está fora do padrão. A gente revisa ele, mas uma vez que está válido, a gente passa isso e aí o protocolo consegue tomar uma decisão. Eu imagino que a Leak, ela tem um produto que utiliza o CDI, mas o CDI veio, sei lá, 5 vezes mais alto. E você precisa fazer um pagamento ali do rendimento de acordo com esse CDI. Então, eu sinalizo para o seu contrato, para o seu smart contract, que aquele valor é um outlier e você pode ter na programação do seu código, toda vez que for um outlier, você retém um pagamento, você faz alguma dupla verificação, coisas desse tipo. Uma stablecoin, por exemplo, ela limita os saques, limita a emissão de acordo com esse nível de segurança que a gente passa, esse número de confiabilidade que a gente passa para aquela informação. Então, uma informação é essa.